Então, assim, eu precisava saber... A minha pergunta é, como eu vim parar aqui sem planejar? Então, eu precisava responder essa grande pergunta que me trouxe até aqui. Então, foi muito de pesquisa e descobri o Theta Healing, que é sensacional, que é uma terapia quântica que você faz uma meditação que você entra na onda Theta do cérebro, que é a onda onde você consegue mudar as crenças. É a onda que você não tem filtro. Que é a onda do cérebro que as crianças ficam do 0 ao 7. Tá. Que é uma onda que você consegue, com uma respiração consciente, com uma meditação lá que você aprende, você consegue acessar coisas do seu inconsciente. Então, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí, eu esbarrei... Eu com 15 anos, fui parar na igreja evangélica. Tá. Então, eu esbarrei, tipo, em muitas crenças. Nossa, você tava no meio de tudo, uma bagunça ali de condições, né? Daí eu percebi que a religiosidade era como uma caixa na minha cabeça, porque eu não conseguia fazer o que tinha que fazer, porque eu achava que tudo que não era bíblico era do escuro. Então, você fica... Ou de Deus ou do diabo. Muita dicotomia, né? Muita dualidade. Então, eu precisei romper essas barreiras, assim, para me entregar, e as coisas começaram a acontecer, assim. Então, por exemplo, né? Eu ter terminado o meu valuation e aparecer as pessoas tinha tudo a ver com aquilo que eu estava aplicando, que é quântico, você ressoa, né? Você manda para o universo uma ressonância, uma frequência, e ele vem. Eu não precisei ir atrás das pessoas. Então, eu já comecei a aplicar, né? Tudo que eu fazia, eu já auto-aplicava. Entendi. Então, foi... E muita sede de saber, sabe? Eu acho que também ajuda. Eu sempre fui muito do espiritual. Assim, eu gosto do invisível, né? Entendi. De conversar sobre o invisível. É uma coisa que me fascina. Então, por isso, acho que tenha sido mais fácil. Eu sou menos racional. Então, eu sou mais emocional e adoro o invisível, os mistérios, né? Então, me joguei de cabeça, assim. E aí, eu percebi que as coisas começaram a mudar, mas, ao mesmo tempo, os desafios aumentaram, porque eu trouxe um espelhamento grande para mim, sabe? Um espelhamento. E que foi exatamente esse espelhamento com esses investidores que me fizeram perceber que eu estava vibrando no medo e na escassez. Tá. E aí, a constelação, daí eu fui para terapia. A terapia, ela usava o método da análise transacional, que você identifica os scripts que você criou na infância. Ah, sim, eu tive um pouco disso aí. Muito legal. E aí que você fica aquela oscilação do adulto, da criança e do pai crítico. Isso. Então eu aprendi, fiz curso de análise. Sensacional. Maravilhoso, né? Quando você toma consciência, eu tô na criança. Então como é que eu volto pro adulto? Conto até 10 e volto pro adulto, né? É no adulto que eu resolvo. Na criança eu vou ficar birrenta e no pai crítico eu vou bater em todo mundo. Exatamente. Então, chinelada. Então eu aprendi, assim, fui aprendendo até para não perder a razão, eu era super estourada, né? Então, para eu perder a razão era um minutinho. Tá. E aí fui aplicando e as coisas começaram a se mover ao redor, né? Começaram a se movimentar. Óbvio que foram 2 anos, 2 longos anos. Mas quando eu recomprei a empresa, eu já estava fazendo terapia quântica, já tinha feito cura quântica com a MIT, então eu já estava mais consciente. Então, você toma decisões muito mais conscientes daquilo que você está querendo, né? Você, fazer meditação para você encontrar o seu eu do futuro e você saber quem é a Carol daqui 5 anos, é muito maravilhoso. Dá para fazer isso? Dá, super, Que sensacional. E como que isso funciona, Carol? Claro, em linhas gerais, assim, para quem está em casa entender. É uma meditação. Acho que é uma meditação que você tem a visualização. Entendi. Então, tem pessoas que têm dificuldade de visualizar, mas quando você começa a treinar, que é o que o meu professor falou, assim, meu facilitador. Imagina, a gente perdeu a imaginação da criança. Então, tudo que a gente imagina... Então, imagina a Carol que você quer ser daqui 5 anos. Materializa essa pessoa, materializa tudo, o que tem em volta, quem está em volta, que roupa você veste, como está seu cabelo, como está sua vida, né? Então, essa visualização, e aí a física quântica explica que tudo que você pensa, sente, vira... Você cocria, né? Você materializa seus pensamentos. Como se fosse um universo paralelo. Exato. Para o pessoal que está acostumado a assistir Vingadores. Exato. Ai, maravilhoso. Né? Dark. Também, Dark, nossa, que maravilha. Maravilhoso. Mas é isso, assim, você... Nós somos seres multidimensionais,
que estamos vivendo a tridimensionalidade. Então, se você ficar aqui no tridimensional, você vai viver para estudar, casar, pagar boleto, ter filho. Não é isso a vida, né? A gente está aqui para experimentar, exatamente, né? É um veículo da nossa alma. Então, acho que essa expansão faz a gente sempre fazer um zoom out. Tá bom, ponto de vista da minha alma. O que está acontecendo, né? A gente sair daqui do terreno, né? Muito raso. Então, essas visualizações... Nossa, eu já materializei muita coisa visualizando, assim. E acontecem, legal. Exatamente. E aí, isso é uma coisa que dá para te fazer em casa. Eu meditar... Dá. Fazer um exercício. O ideal seria você fazer algumas vezes com algum instrutor que te ensine a fazer esse caminho do Theta, que é fácil, você se visualizar como um canal que liga céu e terra, que é o que nós somos. Tá bom. Né? Então, a gente se vê como esse tubo de luz. E a hora que você tá nesse tubo de luz, você já tá na onda Theta. Na onda Theta, você consegue fazer, por exemplo, no Theta Healing, afirmações para que o seu cérebro comece a pensar a partir daquelas afirmações. Ou você consegue acessar coisas do seu inconsciente, é bem interessante. E a visualização, quando você estiver nesse lugar, né, do silêncio, da presença, onde os pensamentos já pararam, e você se sente, né, uma sensação bem boa, assim, de se sentir um com o todo. É maravilhoso. E aí que é o que nós somos. Sim. E a gente esquece, né? Sim. Então, quando você se coloca nesse lugar um com o todo, é que você consegue visualizar, fazer um mapa dos sonhos, e aquilo é quase que a lei da atração ali do segredo, mas é de uma forma menos comercial, né? Acho que ali, botar um carro, né? Eu costumo fazer assim... Mais puro, né? Qual a sensação que eu quero com esse carro? Não o carro em si. Porque o universo pode ter algo melhor para mim. Sei lá, eu posso querer um áudio e ele tem uma Cayenne para mim. Então, assim, qual que é a sensação que eu quero com isso, que eu sonho? Né? Porque a gente tá aqui para materializar sonhos. Então, foi assim que eu consegui mudar o cenário da empresa. Foi através de visualizações, meditações. Foi muito mais no invisível do que... Lógico que no dia a dia, né? Você tá ali trabalhando e tal. Mas hoje... eu invisto muito mais tempo no invisível do que no visível. Hoje que eu tenho uma estrutura maior, então eu percebo, né, o sistema, então se tem alguma coisa enroscada. Hoje eu não tenho inadimplência, né? Hoje minha empresa, desde que eu recomprei minha empresa multiplicou por 5. Olha. E de forma leve, não era aquele esforço que era, né?